Casa Salim. Olha, depois do leitão, que é uma coisa forte e tal, tem uma intensidade de gordura importante. Vamos a uma receita completamente, essa é diet mesmo, que não tem gordura nenhuma, zero gordura. Eu adoro gordura, mas também gosto do que é saudável. Então eu tenho o mesmo prazer, por isso que eu tenho pela gordura, infelizmente. Mas a receita de hoje é um clássico da culinária japonesa, que mesmo no Japão é um ingrediente controverso. Muita gente não gosta e tal, que é o natto, que é a soja fermentada. A receita clássica do natto é com quiabo cru, cortado fininho. Né? Eles chamam de natto okagame, natto okra, né? A okra que eles chamam. Então, o ingrediente principal aqui é o quiabo. Consegui um bom quiabo, um quiabo orgânico. Quiabo, esse tá legal, mas não tá incrível não. Tem quiabo melhor que esse aqui e tudo mais. Quiabo, o natto, que é a soja fermentada, né? Depois a gente vai abrir para preparar e tal. O umeboshi, que eu vou fazer um creminho de umeboshi, essas ameixas, né? Japonesas. A raiz forte, né? Pimentinha japonesa e tem um pouquinho de peixinho seco, assim, são mini anchovas secas, né? Filhotinho de... Filhotinho de anchovas, assim, bota pouquinho. É só para dar um carrilhão, assim, sabe? É uma, sabe? E aqui o shoyu, que eu dou uma diluída nele um pouco, para não ficar uma intensidade, que a gente tem dificuldade de achar uma gama grande de shoyu, principalmente aqui no Rio. Se eu morasse em São Paulo, ia na Liberdade e achar shoyu de diversas qualidades e intensidades diferentes. Então vamos a isso. A primeira coisa a ser feita é dar uma branqueada aqui no quiabo, dar uma fervura para higienizar o quiabo e a cor do quiabo vai ficar mais intensa com isso. Colocar luva para tudo, isso é fundamental, né? Tá acima da higiene, né? Bom senso. Então é o seguinte, agora para o branqueamento, na hora de usar o quiabo no prato, a gente não vai usar esse biquinho de trás. Questão de decoração, não sei o que, vamos usar aqui o coração do quiabo. Mas para o branqueamento, cortar o mais próximo daqui, para que a baba dele não saia, né? Então, corte aqui assim, bem rente. Ficou feião esse, peraí. Aqui, ó. Aqui ficou melhor, ó. Esse aqui, tá, não sei o que. Aqui ficou perfeito. Né? Pra baba não sair, né? Então vamos fazer essa parte chata logo pra gente passar adiante, vamos. O aroma do quiabo, mesmo cru, é sensacional. Eu sou louco por quiabo. Mais uma vez, assim como o jiló, né? O quiabo, pra mim, é uma coisa meio espacial, assim, parece que vem do espaço, né, bicho? De legumes, verduras, eles têm, principalmente os legumes, né? Eles têm uns formatos, assim, diferentes, né? Alô, patrocínio, tô precisando de uma faca melhor, tá? Ah, meu Deus. Marca de faca aí, quiser patrocinar a Casa Salim, vai ser uma perfeição. Eu tô precisando de um jogo de faca direito, bicho.
tá? Essa faca aqui tá square pra caramba, né? Nossa senhora. Mas rola, tá? Essa faca tá com a gente desde que a gente se casou. 1990, tá? Peraí, bicho. Peraí. O talinho de tudo eu vou guardando num saquinho para fazer caldo de legume, para risoto depois, para massa também, fazer aquacultura de legumes e tal. Deixa a água fervendo, joga o carinho aqui, desliga o fogo, deixa 4 minutos e vamos. Enquanto a gente aguarda o jiló, vamos fazer a pastinha com umeboshi aqui, ó. Consegui um umeboshi bom, bicho. O umeboshi de qualidade não tem aquela cor, aquele magenta brilhante, entendeu? Entendeu? Vou tirar a sementinha dos caras. Pois tá lindo esse umeboshi aqui, tá? Tá com a cor do umeboshi do Japão mesmo. Que é essa tonalidade aqui. O aroma do umeboshi, coisa mais linda. Né? Putz. Ok. Vamos ver como é que tá essa semente. Uma coisa simples aqui, né? Amassar esse cara aqui, tá? Amassar aqui. Amassar. Vamos. Vai. Recording. Tá. O aroma do meu, coisa de louco, mano. Espetacular. Olha a cor que ficou o quiabo, tá? Pera aí, bicho. Mudou. Tem outra cor, bicho. Olha lá. A intensidade de verde que tem agora. Ó. Olha só, bicho. Truquezinho, né? Na cozinha, como a música, como tudo, né? Tem um monte de truque, né, bicho? Ó. Um chá de quiabo maravilhoso. Quiabo já higienizado, eu continuo aqui tirando a pele a pelezinha do umeboshi, que não é para ficar com essa pele aqui, é só o coração do umeboshi que a gente vai usar. Então vai tirando esse excesso. Grande momento. Vamos abrir o natô, a soja fermentada. Tem natô. Esse tipo de natô aqui é de uma qualidade melhor, tá? Eu não abri a caixa mal, paca. Abri meio destruindo a caixa. Tudo bem, né? Um unpack. Ó, o natô vem, né? Vem sempre com uma mostardinha e tem um molhinho do natô. Eu não gosto de usar nada que vem já com não sei o que, bicho. Eu vou fazer o troço aqui que tem que ser feito. Não vou usar o troço que estão me impondo a usar, tá? Então vamos lá. Esse troço vem pouco, tá? Tem que fazer 2, na verdade. Mas eu vou abrir um. Esse é o primeiro. Em cima. Isso é um natô direito, tá? Ó, aqui, bicho. Eles fazem, eu vejo em muitos vídeos assim, no YouTube, eles fazem aqui dentro mesmo, né? Ótimo. Os caras são gênios e eles é que sabem como fazer. Como eu não sei fazer, eu não quero fazer aqui dentro, bicho. Entendeu? Não vou mexer dentro do isopor, rapaz. Vou usar o isopor pra quê? Peraí, bicho. Então, usando uma colherzinha de madeira para não oxidar o natô. Tá? Ok. Vou abrir outro natô.
Mais um natô. Porque receita para 2. Eu não consigo abrir embalagem legal, não consigo abrir nem uma bala, um biscoito. Esse aqui faltou o outro, tá? Pô, esse molho é, nossa senhora, nada a ver mesmo, tá? É muito mais do que o... Olha que maravilha de qualidade natô, bicho. Pera aí, tá? Os dois estão aqui dentro. Soja fermentada. Ok. A colherzinha de madeira é fundamental, bicho. Mete um inox aqui, é igual caviar. Vai oxidar o bicho todo. Tá? Então, aqui. Ok. Vou ter que levantar para lavar a mão de novo. Ai, meu Deus. Agora vamos à parte mais insuportável de todas, que é cortar o quiabo pequenininho, tá? Vamos. Ele tá cru, mas o branqueamento ele fica quase demi-cuit. Dizem que o quiabo vem do Egito, né? Okra. O branqueamento foi um pouquinho excessivo. Ele passou do ponto um pouco. Ele tem que ficar um pouco mais crocante. Ruim não tá. Mas ele é nota 8. Tá saindo a semente, né? Então ele ficou um pouco mais cozido. Seguinte, eu acabei cortando o quiabo um pouco mais grosso. No Japão também você vê esse tamanho aqui também. Eu gosto com ele mais fino porque provoca mais a baba. Mas cortei assim porque ele não ficou al dente. É melhor que ele fique mais al dente. Agora vamos ao momento de preparar o natô, né? Eu coloco um pouquinho de raiz forte, de wasabi, né? Aqui, ó. É pouco, tá? Já foi até muito. Na verdade, eu vou botar um pouquinho mais, porque eu quero ele um pouquinho mais spicy. Mas não pode passar do limite aqui, senão vira wasabi só, né? Ok. O outro palitinho. Eu já vou botar um pouco do meboche aqui também. E um pouquinho de shoyu aqui também. Opa, peraí. Agora vamos aqui no Buddy Rich, no Buddy Rich Max Roach do natô. Tem que misturar bem para que você provoque a babinha do natô também. Então, vamos nele. Olha lá. Aqui. Ele começa, ó. Isso é um natô legal, né? Um natô que não tem qualidade, você pode bater o dia inteiro que fica aquela soja dura. Eu sei bem, não vou falar a marca, mas tem um horroroso que rola aí no mercado que você vai ficar mexendo, você vai tentar fazer isso aqui. Ele não é para se fazer totalmente, né? Porque a graça é mastigar o grão da soja, né? Fermentado. Mas aqui, ó, essa é a graça do natô, ó, ok. Agora vamos usar a cabeça, né? Aqui, ó. Empurrar todo mundo aqui pra cá, vai. Ok.
que vai ajudar. Que vai ajudar nessa sensação. Isso aqui é mais simples do que um sanduíche assim, safadão, ou aquele delivery horroroso, assim, uma pizza mal feita, tá? É melhor. Isso aqui é rápido, quiabo, natô. Ó, olha a textura. Essa é a textura, ó. Olha lá. Ó. Ó, ó, ó. Ó, tá? Essa é a textura do troço. E tem muita gente que vai ver e vai falar, ai, gente, que nojo essa barba, gente. Eu tenho nojo. Ah, come on, son. Peraí. Ó. Eu gosto de gostos suaves. Não. You're wrong. Entendeu? Peraí. Ó. Aqui, ó. Ok. E there. Tá? Deixa eu ver como é que tá. Deixa eu ver o que precisa mais. Tá? Deixa eu ver a situação. É porque tá filmando, né? Eu botei o wasabi demais, mas ficou bom, tá? Agora vamos fazer a finalização. Eu me esqueci de comentar o ingrediente fundamental aqui de finalizar esse prato que acompanha arroz branco. Tanto o arroz branco da forma que os japoneses fazem, eu gosto com o arroz agulhinha, feito com arroz brasileiro, só que fazendo ele neutro, sem alho, sem nada, né? A água nori é fundamental para colocar nessa receita. Vamos ver se ela tá boa. Eu não sou nada bom de cortar fininho, finíssimo, né? A água nori fica boa nesse lance aqui, cortada difícil aquilo. Eu faço um charutinho assim, boto 2 folhas assim. E aí, vem aqui devagar, tá? Chato. Peraí. É a passagem de som da comida, né? Cortar, né? Caramba. Peraí, bicho. Ó. Então, aqueles cortes, né? Cortando daquela forma, a água nori fica parecendo um talharinho assim. Tem uma outra forma de fazer que é esquentando, né? Você pega uma folha dessa, esquenta um pouquinho, ela vai ficar crocante. É uma maneira também, né? Mas o elemento crocante vai ser o peixe seco, né? Então jogou aqui, ó, se fosse um talherinzinho assim, sabe? De alga nori, né? Essa daqui não saiu legal, então ela fica fora do conjunto. Peraí. Ó, assim, ó. Uma coisa simples, sabe? Ó, o real thing, tá? Não tem gimmick, não tem pingo, gracinha. Peraí. Agora a gente finaliza com um pouquinho da micro anchova seca, né? Olha lá, né? Tá. Mini peixinho, isso vem de mercado japonês, né? Mini peixinho. Porque agora não é muito pouco, sabe? Pra não... cuidado. Peraí. Tá. Não é pra... Tá. It's ready to go.
Chegou o momento de sorver, de degustar o que foi feito. Eu escolhi para acompanhar esse prato um vinho do Vale do Loire, uva autóctone do Vale do Loire, que não era mais usada, Tressalier. Esse vinho é importado pela Cepage Bio, aqui do Rio. Eles são especializados em vinhos naturais e bio, mas esse vinho não tem mais no catálogo, vai voltar a ter. Eu sou um dos culpados porque não tem mais esse vinho. Para abrir um vinho que é lacrado com cera, não precisa fazer aquele show-off de cortar com faca, não sei o que. Para, bicho. Entendeu? O cursinho de vinho tá ensinando isso errado, malandro. Vem direto aqui, ó. Vem direto, tá? No centro desse troço. Tá? Vamos. Vai direto onde tá com cera, com tudo. Né? Quando você puxar, aí você vai corrigir o que foi feito, bicho. Né? Olha lá. Ele vem com isso. Aí tudo bem. Aí tomou um cuidadinho aqui, tirou um pouquinho daqui. Mas não precisa ficar aquele negócio horas raspando isso aqui. Burrice, tá? Então, vamos lá. Ok. Melhorou aqui a situação. Porque isso aqui não é um metal, né? Ok. Limpou um pouco mais para que o líquido não fique em contato aqui com esse... Eu faço isso com a mão, bicho, tá? Não precisa de faquinha, não precisa de nada, bicho. Às vezes sai tudo, ó. Olha lá, saiu tudo, bicho. É isso que a gente quer. E a gente quer isso aqui também um pouco, ó. Aqui, ó. Aqui. Sinceramente, quando eu abro um vinho com cera, eu quero ver isso aqui perto de mim, bicho. Tá vendo? Então vamos. Como é um vinho relativamente jovem, vamos usar uma taça maior. Mas ficou até um pouco gelado. Mais uma vez, quando está muito gelado, bota a mãozinha aqui, né? Bota a mãozinha aqui, tipo conhaque, e gira para esquentar um pouco, né? Vai ajudar a liberar os aromas, e vai ajudar na boca também, o sabor do negócio aqui. Ok. Maravilhoso isso aqui. Uma laranja assim, né? Pômelo. Lindo. Vamos a isso. Eu não vou comer com arroz, fica ótimo com arroz, como eu comentei antes. Fica ótimo com arroz. Eu vou comer. Essa colher é fundamental para comer o natô, tá? Claro que pode ser com outra coisa e tal, não sei o que, né? É aquela coisa. Pode entrar na igreja pelado? Claro que não, malandro. Então, pô, essa é a colher que os caras usam, bicho. Tá? Ou então o hachizinho, né? Mas eu prefiro com essa colher. Tá, vamos isso. Ó. Acompanhe nosso apoiador Passion for Jazz em um podcast imperdível com muita informação valiosa sobre o gênero, na sua plataforma de streaming favorita. Participe também do programa Empoeirado, transmitido ao vivo para assinantes através do site do Apoia-se.